Olá, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, eu sou formado em Teologia, Velho e Novo Testamentos. Me perguntaram no privado, no WhatsApp e na página Biblioteca de Estudos do Fabrício. É um grupo que eu tenho no Facebook. E você pergunta e a Bíblia responde. São dois grupos. Irmão Fabrício, é correto o crente, o servo de Deus, o protestante, guardar o dia 2 de finados, que é o de hoje, 2 de novembro de 2019? Eu não vou falar de mim, vou falar aquilo que nós de antemão já digo que nós crentes, servos de Jesus, reformados, pentecostais, neopentecostais, nós não guardamos o dia de finados, porque nós oramos, cuidamos, velamos pela pessoa em vida. Mas a Bíblia fala o seguinte, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso vindo o juízo. Vem a morte. O que é a morte para nós? Teológica e biblicamente falando, a morte é a separação da alma e do corpo. A Bíblia fala que a alma ela fica aguardando a ressurreição dos mortos em Cristo. Quando Cristo vai vir, no julgamento, o dia do juízo final, no final dos tempos, chamado parousia, ou segunda vinda de Jesus, os que ficarem vivos serão transformados, terão novos corpos gloriosos, semelhantes aos corpos ou ao corpo de Jesus, um corpo etéreo, um corpo glorificado. E os que morreram no Senhor, os santos, os servos, os fiéis, serão ressuscitados e ambos participarão de uma vida eterna com Deus. Nós acreditamos que a salvação é pela graça mediante a fé. Ela não vem por obras, meritórias, não é meritocracia. Ela vem pela graça, pelo desejo de foro íntimo de Deus. Ele nos considera sem culpas diante de Deus. Não tem base nenhuma, fundamento teológico. Isso está respaldado em 1 João 1, versos 7 a 10, Hebreus 9, 27, foi o texto que nós lemos, e Lucas 16, de 10 a 31, é verdade que é uma parábola que fala do rico e Lázaro, que foi para o seio de Abraão, que biblicamente representa seio de Abraão. Biblicamente é uma expressão bíblica para ensinar e designar o céu, ou seja, a presença de Deus, a morada do Altíssimo, do Eterno. Atos 4, verso 12. Não há respaldo bíblico, apenas as Bíblias chamadas católicas, romanistas. No livro apócrifo, trata-se de um livro apócrifo, ou pseudoepígrafo, não inspirado, que nós consideramos não canônico pela Igreja, segundo Macabeus 12, versículo 44. O universalismo, que é uma corrente filosófica e teológica e religiosa, o que ele defende? O universalismo defende que haverá salvação póstuma, ou seja, uma segunda chance que Deus daria para os mortos, interpretando o juízo como um momento em que Deus resgatará em Cristo todos os homens. O Espiritismo, lançando mão dos casos de ressurreição relatados na Bíblia, o Espiritismo nega que a passagem por este mundo seja única e que este juízo estabelece o retorno do espírito a outra vida, em que terá de cumprir o seu karma,
né? Ou seja, resgate de coisas mal resolvidas de vidas passadas. Então, o espiritismo, o budismo, o espiritualismo acreditam que haveria sim uma segunda oportunidade, uma esperança. Agora, a resposta apologética, estou lendo aqui na íntegra a Bíblia apologética. Esta possibilidade de salvação póstuma após a morte universal e de uma salvação gradual e evolutiva por meio de sucessivas vidas corrompem a verdade bíblica. Após a morte, diz a Escritura, segue-se o juízo, embora não imediato, como mostra a história do homem rico e Lázaro, Lucas 16, 19 a 31. Os perdidos, o rico, já sofrem as preliminares de uma condenação eterna. João 5, 29, 2 Tessalonicenses 1 a 9. Esta passagem demonstra que não há reparação para os que se convertem durante a existência terrena. Paulo corrobora com isso quando diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Segundo Coríntios 6, versículo 2. Então, nós cremos nas Escrituras que após a morte segue-se o juízo, que não há nenhum respaldo bíblico e teológico, nem forçosamente, nem que forcem uma hermenêutica, uma exegese, ou seja, uma interpretação do texto bíblico para um respaldo de uma possível salvação depois da morte. Por isso que nós não oramos para aquele que morreu, nós não fazemos missa e nem culto encomendando o corpo, mas sim um agradecimento pela vida daquele que morreu. Se ele morreu com Cristo, nós oramos sim pela família, para que Deus, que o Espírito Santo console aqueles familiares que perderam seu ente querido. E nós não oramos pelo falecido, porque nós cremos que não há respaldo bíblico para uma eventual salvação póstuma, ou seja, para uma salvação para aqueles que morreram. Tem que ser salvo ainda em vida e não depois da morte. Amém?